Olá, querido, e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios, e hoje é o capítulo 13. Sem muita enrolação hoje, vou começar a fazer leitura de alguns versículos, a começar pelo verso 1º do capítulo 13 do livro de Provérbios. O filho sábio acolhe a instrução de seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Vou dar uma pausa aqui. Para começar, o primeiro verso insiste em frisar algo que está descrito no livro inteiro, que a gente já viu aqui várias vezes e a gente vai continuar vendo até o final desse capítulo, até o final desse livro inteiro, né? O filho sábio, ele acolhe as instruções de seu pai. No livro de Provérbios, a gente vê a importância da gente ouvir e reter os conselhos bons para as nossas vidas, porque o conselho bom faz o homem se tornar sábio, e um homem sábio é um homem que vive boas coisas para a sua vida, como está dizendo aqui. O fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. O homem sábio desfruta coisas boas. No verso 3 está dizendo: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Esse livro também nos adverte a importância da gente tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes, uma coisa que você fala sendo brincadeira, brincando até de fato com uma pessoa, mas uma brincadeira dita na hora errada pode virar uma arma contra você mesmo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. E eu já vou até adiantar, para complementar esse verso 3, eu vou adiantar indo lá para o verso 10, que diz assim: o orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, dos que guardam para si os conselhos. Ou seja, o orgulhoso, o tolo, aquele que não é sábio, ele só gera discussões, ele só briga, ele só discute, ele só vai atrás da confusão. Mas o homem sábio, ele toma o conselho para si. Ele busca por conselhos antes de tomar uma determinada atitude, antes de dizer algo, ele pensa, ele lembra dos conselhos que foi dito e usa aquelas armas para se proteger na hora certa, além de se proteger para não ferir o outro, porque o sábio não tem o prazer em ferir o outro. Até mesmo algumas palavras devem ser examinadas para serem ditas de uma forma correta, porque uma palavra tem o poder de erguer uma pessoa ou derrubar ela de vez. Voltando agora para o verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Guarda essa regra. O sábio, ele sonha, pensa, planeja e executa. Essas são as regras para o sucesso. Sabe, ele sonha, mas ele não fica só no sonho. Ele faz com que aquele sonho se torne realidade. Então, ele sonha, planeja, mas ele também executa e faz acontecer. E no verso 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, a lição que eu trago aqui para o capítulo 13 é essa: seja um homem sábio. Ame o conselho, ainda que um conselho seja algo que lhe traga dor momentânea, mas algo que vai lhe trazer alegria futura. Existem alguns conselhos, principalmente quando a pessoa fala aquilo que a gente não queria ouvir, é algo que no primeiro momento traz um certo desconforto.
Mas há desconfortos que hoje pode ser um desconforto temporário, mas amanhã poderá ser uma grande arma para a sua vida. Guarde as boas armas que servem para você combater nos seus dias maus. Seja um homem sábio, planeja, sonha e executa. Faça acontecer. Vá atrás dos seus sonhos, não se acomode. Não seja um homem preguiçoso que fica esperando o seu telefone tocar a todo tempo, as bênçãos vir até ele, as coisas acontecerem, sem que sequer ele tenha um mínimo de esforço para isso. Mas o sábio, ele sabe que as bênçãos do Senhor a gente não precisa ir atrás delas. Mas há algumas atitudes que a gente precisa sim dar o primeiro passo. Vou dar um exemplo aqui, né? Pode ter ficado meio confuso. Como assim? Se eu vou fazer, se as bênçãos do Senhor vêm até mim? Sim, as bênçãos do Senhor, ela vem até nós. Foi o que eu li já em um vídeo. Lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Depois você vai lá ler o que está escrito no livro de Deuteronômio. A gente entende que o filho obediente, o filho que ama a justiça, que vive uma vida correta, assim, ele tem o prazer de abençoar esses filhos. Que nós não devemos nos preocupar em ter bênçãos, porque as bênçãos do Senhor lá automaticamente vêm para nós. Só que aqui nesse livro também está dizendo, capítulo anterior, no capítulo 12, no verso 11, que diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Acho que esse versículo resume basicamente o que eu estou tentando te dizer. Quem trabalha a sua terra terá fartura, mas quem vive na fantasia não tem juízo. Ou seja, toda ação gera uma reação. Se a sua ação hoje é apenas dobrar o seu joelho no chão, não pense que isso é um ato pouco. Toda ação gera uma reação. O seu joelho hoje dobrado no chão, amanhã vai te gerar um milagre. Se hoje a sua ação tem sido buscar a face do Senhor, amanhã a sua reação será a face do Senhor também encontrar você e fazer grandes coisas na sua vida. Então eu entendo que muitas pessoas levam ao pé da letra aquele versículo que fala que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Mas toda ação gera uma reação. Eu preciso fazer algo para Deus também fazer a parte dele. Deus nos ensina que nós não devemos ser preguiçosos. Ele não quer filhos preguiçosos deitados esperando as coisas acontecerem. Inclusive, está escrito em um desses versículos aqui do livro de Provérbios, onde ele diz: até quando vocês ficarão aí de braços cruzados, os preguiçosos? Até quando vocês vão esperar as coisas acontecerem sem sequer você mover um esforço? A Bíblia diz, lá no livro de Isaías primeiro, não lembro agora o verso, mas que o homem obediente, ele comerá do melhor dessa terra. Mas ser obediente é obedecer também o que está aqui na palavra. Ser obediente é não ser preguiçoso, é não se acomodar, é não ser covarde, mas é ir atrás dos seus objetivos, para que o Senhor tome a providência e faça com que as bênçãos alcancem a sua vida. Mas guarde essa palavra. Toda ação gera uma reação. Faça a sua ação para Deus reagir ao seu favor, mas é necessário que você dê o primeiro passo. Eu não sei o que você precisa que venha reagir na sua vida, mas é necessário que você tenha uma atitude. Faça algo, tenha atitude, vá. Nem que você vá falando com Deus é o suficiente para determinadas situações. Há determinadas situações que uma oração resolve, há determinadas situações que somente um jejum vai resolver. Há determinadas situações que você vai precisar falar com alguma pessoa. Eu não sei o que você precisa, mas toma atitude, tenha ação e deixa Deus reagir ao seu favor. E para finalizar, eu separei aqui o verso 24, que diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama.
Vou ler de novo. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quando eu li esse versículo, imediatamente me veio à memória uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana, onde eu citei para ela algumas coisas do seu filho, e ela me disse a frase: mas eu sou mãe e ele é o meu filho. E aí eu disse para ela o seguinte: mas Deus também é pai, e mesmo ele sendo pai, ele disciplina o seu filho. Não é sobre não perdoar. A Bíblia diz que sim, nós devemos perdoar, mas isso não quer dizer que a gente perdoando aquela pessoa, a gente não tem que tratar aquela pessoa da forma como ele merece. Às vezes ele merece ser disciplinado, às vezes ele merece um castigo. Então, se você não castiga o seu filho, você não ama ele. Porque um pai que ama o seu filho, ele vai discipliná-lo, o seu filho. Eu lembrei também, até mesmo, da história de Eli. Eli era um juiz, um homem que estava ali ao lado de Samuel, ensinando ele. Eli era um homem temente a Deus, tinha um coração reto, mas ele era um homem que não corrigia os seus filhos. E os filhos dele faziam coisas que desagradavam a Deus. E ele sabia que os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, mas ele não disciplinava. E Deus, ele chamou a atenção de Eli, ele corrigiu Eli, e já que ele não quis tomar a atitude dele em ação contra os seus filhos, Deus foi lá e teve que tomar atitude. Uma atitude que talvez pudesse ser diferente se ele tivesse corrigido seus filhos. Então, se você ama o seu filho, é necessário que você venha corrigi-lo. Ainda que isso lhe doa, ainda que você fale uma palavra dura, depois você fique num lugar se sentindo triste, mas você sabe que você fez a coisa certa. Porque a forma que você tem cuidado do seu filho hoje vai revelar o homem ou a mulher que ele vai ser amanhã. Isso é algo comprovado. Normalmente, um adulto que ele é hoje, se ele é um adulto reprimido, se ele é um adulto violento, se ele é um adulto, seja como for, isso foi refletido lá atrás. A criança que ele foi tratado é correspondente ao adulto que ele será. Se foi uma criança que nunca ouviu não, que a criança chorava, você já dava o que ele queria, ele vai crescer achando que o mundo tem que ficar à disposição dele. Ele vai achar que ele não pode ouvir o não, e ainda que ele ouvir, ele pode agir de uma forma bem horrorosa, né? Então, cuide dos seus filhos, corrija. Corrigir também é amar. Eu citei esse exemplo para essa pessoa. Deus que nos ama, Deus que se coloca como nosso Pai, Ele nos disciplina, Ele nos corrige quando é necessário. Às vezes a correção de Deus é algo que dói, que machuca, mas depois a gente pensa, nossa, realmente doeu. Eu passei por um processo doloroso, mas valeu a pena, porque me trouxe aonde eu estou hoje. E se eu estivesse lá, eu não sei o que seria de mim. Então, se você ama seu filho realmente, como você diz que ama, corrija o seu filho. Às vezes, infelizmente, você corrigir ele é dizer não. Às vezes é ele querer alguma coisa de você e você não fizer. Mas um ato que hoje pode ser algo horrível, pode ser algo até que ele não venha a entender, lá na frente pode salvar a vida dele. Para que outras pessoas, quando dizer não para ele não venha a reagir de uma forma ruim, e isso até mesmo prejudicar a própria vida dele. Então, se você ama o seu filho, corrija. Faça o que for necessário para que esse filho venha a ser corrigido, venha a ser disciplinado, se for necessário. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esquece de dar o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem que ouvir essa mensagem e se inscreva também no canal. Tchau, até o próximo vídeo.